O poder fulminante das redes sociais. O caso do jornalista William Vac, afastado da Globo depois de ser flagrado dizendo uma frase racista, mostra a força instantânea do mundo digital. Carol, a medida da Rede Globo em afastar o jornalista poucas horas depois que o vídeo viralizou é uma resposta às redes sociais? Com certeza. O tweet mais antigo que a gente levantou na apuração para a capa, a Meire participou desse levantamento, foi feito às 2h28 da quarta-feira por um ex-roteirista do SBT. Ele era seguido, pelo menos naquele momento, por 5.600 pessoas. Só esse tweet dele com o vídeo do William Vac teve 3.800 compartilhamentos, só esse. E a partir daí a coisa foi crescendo em progressão geométrica. Às 7 horas depois, às 9 horas da noite, 9h30 quase, a Globo anunciou que o Vac estava afastado do telejornal que ele apresenta, que é o Jornal da Globo. A Renata Lopretti entrou no ar, inclusive lendo a nota que a Globo fez para a imprensa, dizendo que era visceralmente contra o racismo. Com certeza é uma resposta. Mas esse vídeo, na verdade, ele também não foi feito agora, né? Ele é de quase um ano atrás, no dia 9 de novembro, quando o Vac estava em frente à Casa Branca por causa das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Mas em que contexto ele falou essa frase de cunho racista? Por que o seu merda do cacete, né? Eu não vou nem falar de quem, sei quem é, né? Sim, com certeza. Pois é, o vídeo tem um ano já. É interessante, todo mundo ficou se perguntando, mas por que esse vídeo só veio ao ar agora? A gente conseguiu falar com o cinegrafista que gravou a cena. Ele era cinegrafista da Globo, do Jornal da Globo. Ele é negro, ele faz parte do movimento negro. Ele disse que ficou pasmado quando ele ouviu a frase. A frase em questão é: o William Vac está na frente da Casa Branca com um convidado, que é o Paulo Sotero. A Meire, inclusive, entrevistou ele, a Meire pode contar daqui a pouco. E aí começam um buzinaço antes deles entrarem no ar. E o William Vac fica irritado e fala baixinho, o que parece ser: ah, isso é coisa de preto. Foi essa frase que incomodou tanto as redes sociais, porque o racismo é um dos temas mais discutidos nas redes sociais, à frente, inclusive, de ideologia política, classe social e outras questões. Mas esse cinegrafista, que se chama Diego, ele gravou na hora do celular dele, a partir do VT da TV. E guardou isso com ele, compartilhou com colegas do movimento negro e, no momento, acharam que não valia a pena trazer isso a público. Um ano depois, diz ele pelo menos, estava fazendo backup do celular e encontrou o vídeo. E aí compartilhou novamente. Parece que a coisa foi pulando de um grupo de WhatsApp para outro, caiu no grupo de que esse roteirista, esse ex-roteirista do SBT faz parte. Ele jogou no Twitter e esse tweet dele estourou. Uhum. Então, pelo menos a história é mapeada mais ou menos dessa forma. E foi justamente pelo Twitter que você encontrou a matéria, certo? Foi justamente. Naquele esquema de procurar notícias, ver o que está acontecendo no mundo, né? Abri o Twitter, porque é sempre ali que muitas coisas aparecem. E o nome do William Vac estava ali nos Trending Topics, como um dos assuntos mais comentados da rede social, né? E aí, só clicando ali no nome dele, já surgiu milhares de vídeos, que é a mesma reprodução desse vídeo, né, em que ele fala. E já várias reações com as pessoas falando que queriam a demissão dele, enfim, reclamando do comportamento dele, né? E, então, enfim, surgiu ali no Twitter e também depois que as pessoas viram ali na rede social, usaram a mesma rede social para comentar e pedir uma resposta da Globo também. A Carol, né? tinha comentado, Meire, que você conversou com outro jornalista que estava no vídeo. O que ele disse? Naquele dia em que o vídeo foi gravado, o William Vac estava recebendo no Jornal da Globo o Paulo Sotero, que é um comentarista, né? E ele estava ali para comentar o resultado das eleições americanas. Ontem a gente procurou o Paulo Sotero, eu conversei com ele me atendeu lá dos Estados Unidos e ele falou para mim que ele, na verdade, não se lembrava do ocorrido, que se ele ouviu o que o Vac falou, isso não ficou gravado na memória dele,
e que a reação dele ali, mostrada no vídeo, né, foi ao que estava acontecendo no estúdio e não necessariamente ao que o Vac tinha dito. Então, ele disse não se lembrar de nada. Eu quero frisar também que a gente tentou falar com o William Vac diversas vezes, inclusive para ver se ele foi mal interpretado, se ele não quis dizer outra coisa, as pessoas entenderam que era uma frase racista. Mas esse não foi o único caso esse ano que a Globo precisou apagar, né, esse incêndio das redes sociais, não é? Sim, não, é verdade. Em março, no final de março, a Globo também teve que lidar com outra situação, que foi a acusação de assédio. Uma figurinista que trabalhava na novela das 9 acusou o ator José Maier de assédio sexual. A Globo respondeu 4 dias depois, afirmando que não tolerava esse tipo de comportamento, que ia afastar o ator das próximas produções para que ele já estava reservado. E depois, alguns dias depois, acho que semanas depois, no final do mês de abril, a Globo também teve que lidar com outra situação, que foi no Big Brother Brasil, quando o participante Marcos Harter foi acusado de... Que agora está na Fazenda da Record? Exato, foi acusado de agredir a então namorada dele no reality, que era a Emily, né? Também foram 2 situações em que os casos tomaram grande repercussão nas redes sociais e que a Globo teve que responder. No caso do Marcos, depois que a Delegacia da Mulher esteve no Projac, na casa do Big Brother, para ouvir a Emily, para ouvir o Marcos, eles decidiram pela expulsão do Marcos, né, do participante.